Chegando no capítulo 27, a gente percebe que aí até o versículo 13 há o entendimento de que, como coloquei de tema para a gente hoje, no curso certo. Paulo está em direção a Roma. Nós, os servos de Cristo, nós não fazemos nada por nós mesmos, ou os servos de Cristo não faz nada além do que Cristo manda, mas os senhores de si, as pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus, ou até algumas que diz que conhecem ou que servem a Deus, fazem muitas vezes o que querem. Nós temos uma escolha, mas essa escolha, vamos dizer assim, o livre-arbítrio, essa escolha não é de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos selecionou para que a gente siga o rumo certo, para que a gente caminhe, mesmo que seja para Roma, com todas as dificuldades que ali esperam a Paulo ainda, mais prisões. Ele nos quer bem, só que a gente precisa entender que Deus conduz todo o universo, que Ele está no controle de todas as coisas e que o plano principal de Deus é para o nosso bem, independente se esse bem hoje nos faz chorar, se esse bem hoje nos faz sofrer. Nós não podemos se desviar, nós não podemos nos desviar do caminho que é quem? Cristo. Então, Paulo está no curso certo, porque ele está fazendo o quê? O que Cristo mandou, o que Cristo espera dele. Fazemos o que Cristo espera de nós? Temos essa plena convicção de que estamos no rumo certo de nossas vidas? A Bíblia diz aí logo no primeiro versículo o seguinte: como se determinou. Roma é o destino final de Paulo, mas a gente ainda vai perceber nesse finalzinho do livro de Atos que muitas coisas ainda irão acontecer, mas que os planos de Deus jamais irão morrer. Tem uma música antiga que fala isso: os planos de Deus jamais serão frustrados para a nossa vida. Mas então eu não deveria ter passado pelo que eu passei, eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. Então se o plano de Deus jamais irá morrer ou jamais se frustrará, eu não poderei morrer, eu não poderei me frustrar, eu não poderei estar triste. Não. Na verdade, quem pensa assim demonstra uma coisa que é muito clara, que nós, ou que esse tipo de pessoa é o maior empecilho para que os planos de Deus se cumpram. As pessoas que não sabem que a vida é dura, que a vida é difícil e que a vida é um caminho estreito em meio a uma selva, como diz ali os racionais, uma selva triste. A pessoa não conhece o que é realmente caminhar, como Paulo está caminhando, como Paulo está vivendo. O nosso destino, irmãos, já está traçado. O plano de Deus é de paz. E quando alguma coisa foge disso, é porque nós preferimos a guerra. Deus quer que vivamos em paz, só que não é a paz que o mundo oferece, não é a paz que o mundo cobra tão caro de algumas pessoas para não ser, por exemplo, assaltadas, para não ser entristecida, para não ser magoada e por aí por diante. Depois, logo no versículo 4, a Bíblia fala que os ventos eram contrários. Os ventos sempre serão contrários. A cada passo que a gente dá em nossas vidas, há uma multidão de pessoas soprando, vamos dizer assim, ao contrário. Muitas vezes esticando a mão para impedir que a gente consiga avançar, para que a gente consiga seguir adiante. Mas o que a Bíblia deixa bem claro é que Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que interessa, você saber se Deus está no controle da sua vida. Paulo estava na rota certa. A rota certa de Paulo, que a gente vai perceber, é a caminho de uma prisão, é a caminho de uma cadeia, é a caminho de mais humilhação.
mas onde eu não sei. Que as pessoas tiram da Bíblia que a nossa caminhada é de gozo, de paz e de prosperidade. Não importa, irmãos, os ventos, as pessoas, as ondas, o mar, o tempo. O que nós não podemos perder é a visão. Nós não podemos perder a nossa missão e principalmente o amor, que é o que a gente vê no versículo 10, quando Paulo fala para eles assim, a navegação há de ser incômoda. Um pouco parecido com Jonas, quando Jonas fala, o negócio está ficando estreito para o lado de vocês, deixa eu tentar ajudar. Só que diferente de Jonas, Paulo teve compaixão daquelas pessoas. Jonas, apesar de ser desobediente, de ir contrário, ou de ir, vamos dizer assim, a favor de todos aqueles que são contrários ao viver cristão, Paulo permanece indo na contramão, mas olha quem está ao seu redor e diz: as coisas vão piorar, se cuidem. E aí a Bíblia diz o quê? Que o capitão do navio não dá ouvidos para Jonas. Ele era o motivo daquela viagem. A gente vai ver aí a Bíblia falando que aconteceu isso, aquilo, pegou um navio, pegou outro, isso e aquilo, mas a Bíblia demonstra Paulo como centro dessa expedição, centro dessa viagem. Sabe por quê? Porque a missão nunca será fácil. Esses dias um casal de missionários querendo ir para um treinamento e acabou que foram ou iam, não sei se como é que foi, mas foram sem saber quando voltariam e como voltariam. Mas foram porque interessa estar na direção certa. Irmãos, nós somos o motivo da existência à nossa volta. Nós somos o ator principal do filme que nós estamos, vamos dizer assim, projetando para aqueles que estão à nossa volta. Nada é fácil, e o pior disso tudo é que nesse filme, ou nessa nossa vida, a gente precisa amar o nosso próximo. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que falou assim: não, lá no meu trabalho, não sei o que, tem uma pessoa assim, e o pior é que eu tenho que amar ela, mas eu não consigo. E aí a gente pode pensar assim, o pior é que a gente ainda tem que amar, mas é muito mais fácil você amar e estar em paz consigo e com Deus do que você odiar, do que você invejar, do que você tramar alguma coisa, armar uma armadilha. Por quê? Porque isso quem faz são as pessoas usadas por Satanás. Mas ainda que a gente não consiga amar, só o fato de você saber que tem que amar é porque o Espírito Santo de Deus te conduz ou te põe nos trilhos, no caminho certo. Enfim, o caminho certo é estreito, é sombrio, é triste e temeroso. E eu estava pensando sobre isso. Talvez seja para que a gente leve luz a esse caminho sombrio. Talvez seja para que a gente leve alegria para esse caminho triste. Talvez seja para que a gente leve esperança para esse caminho tão medonho, tão temeroso em que a gente vive, muitas vezes em que a gente passa no ir e vir na nossa cidade maravilhosa. Deus é bom, irmãos. Todo o tempo Deus é bom. E que cada um de nós possamos tentar ser um pouquinho melhor do que nós fomos até aqui, para que assim a luz de Cristo prevaleça através da nossa imagem, do nosso falar e do nosso viver. As coisas tendem a ficar pior, mas interessa saber que estamos no curso certo e que o caminho é o Senhor.